viva, eficaz palavra de Deus. Amém. Nós estamos alegres pela ocasião e crendo que Cristo é bom. E essa noite tem uma palavra para o meio do teu coração. Amém? Amém. Nessa noite maravilhosa, nesse dia de domingo, nós glorificamos a Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso, vivo e há de falar conforme o teu querer. Amém? Amém. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 18. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. O tema da leitura: a parábola ou a história do credor incompassivo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Mateus, capítulo 18, versículo 23 em diante. Aos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, em nome de Jesus, se possível, acompanhe a leitura. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Versículo 23 diz assim, versículo 23: por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocando-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e encerrou-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos sentar-se. Deus é bom. Irmãos, geralmente essas palavras ou essa pregação, ela é tema de culto de ensinamento, de doutrina, né? Uma palavra um pouco mais forte. Mas Deus colocou no meu coração, e quem manda na igreja é o Senhor. Aleluia. Quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na sua vida é o Senhor. Essa palavra tem um destino, tem uma origem e tem um destino. A origem é o coração de Deus e o destino é o meu e o seu coração nessa noite. Amém? Nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso em ações para com os que amam, para com aqueles que esperam nele. E nós sabemos que toda a palavra do Senhor, ela é eficaz para tratar em nosso ser. Amém? Amém. Jesus nos ensinava, Jesus, em tuas poderosas palavras, mostrava que a grandiosa ação do perdão, a grandiosa ação de um coração quebrantado, de um coração puro, de um coração humilde, de um coração que estivesse verdadeiramente transformado por Deus. Ele começa o teor da parábola ou da história, e o contexto era um contexto que ele já vinha tentando explicar desde o começo do capítulo 18 para os seus. Entenda que algumas perguntas estavam sendo feitas, algumas indagações estavam sendo feitas, algumas curiosidades humanas estavam sendo relatadas ao Senhor. Alguns dos seus discípulos
perguntaram para o Senhor, no comecinho do capítulo 18, por exemplo, quem seria, ou quem é o maior no reino dos céus, quem seria o maior ao entrar nos céus, o mais seletivo, o mais ilustre no reino dos céus. E Jesus, sabendo do intuito do coração, sabendo do que se passava no íntimo do coração, a Bíblia fala que Jesus pega uma pequena criança, põe no meio deles e fala: se não vos converteres como este menino, como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Entenda que a preocupação dos discípulos era saber quem seria grande nos céus, o maior no reino dos céus. E Jesus começa a mostrar para ele que a preocupação dele não era a imposição galardoal no céu, mas era a preocupação maior era de que entrasse nos céus. Aleluia. Nós às vezes queremos além do que somos capazes, do que merecemos. Estavam preocupados no que seriam selecionados ou classificados como maiores ou menores, justamente no reino eterno dos céus. Não cabe a nós entendermos, ou não cabe a nós queremos prever, ou não cabe a nós colocar no nosso coração tão grande orgulho para dizer ou para pensar que é maior ou melhor do que o outro, principalmente nos céus. Aleluia. A preocupação de Jesus era assim: meu filho, calma aí, não se preocupa em ter seleção de ser grande nos céus, preocupa primeiro em entrar nos céus, porque existe grande risco de nem entrar. Então, se os seus pensamentos são esses de orgulho, para saber quem vai ser maior do que o outro nos céus, cuidado que se pensando dessa forma, você nem entrar, não entra. Então, aprenda com essa pequena criança, converta-se como essa pequena criança. Entenda, por que Cristo estava preocupado com os pensamentos e os sentimentos? Porque verdadeiramente havia dentro do íntimo do coração pensamentos perversos, corrosivos, corruptíveis, que estavam selecionando as pessoas a uma grandeza que não merecia, a uma grandeza que não tinha aptidão para tal. Entenda, geralmente quando o coração do homem é orgulhoso, o coração do homem é altivo, Deus começa a tratar e falar, ensinar, auxiliar de uma forma que o homem entenda. Aleluia. E Cristo estava querendo confrontar os sentimentos daqueles homens, como está querendo confrontar os meus sentimentos e os seus sentimentos essa noite. Olha aí. Essa palavra ela tem uma base. A história que Jesus nos conta era uma história que declarava, que relatava o que estava dentro do coração. Mas a preocupação de Jesus era primeiro que eles entendessem o que era ser humilde como uma criança. Olha o versículo 4 do capítulo 18. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aleluia. Então a humildade torna-se aí um grande fator de ensinamento para nossas vidas. E uma pessoa humilde, ela tem um coração puro. Ela não tem um coração rancoroso, ela não tem um coração carregado, ela não tem um coração cheio de imagens ocultos. Cristo estava vendo que existia uma certa rivalidade entre os seus discípulos, uma certa rivalidade que poderia colocar em risco o perfil de ser humilde como criança. Ele poderia ter dado outros exemplos, mas ele pegou um que verdadeiramente tocasse no coração, porque uma criança nos mostra atitudes que devem ser seguidas. Aleluia. Quantas vezes nós vemos crianças vivendo em o seu próprio mundo de lazer, de brincadeiras, o seu próprio relacionamento de amizade com outras crianças, e de vez em quando vemos gritos, contendas, até brigas, insultos, palavras ou agressões entre elas mesmos. E às vezes o adulto quer tomar as dores, quer entrar no meio das crianças, quer defender um, quer acusar o outro, quer corrigir, quer expressar, e bota de castigo, e seleciona e separa, e faz aquele alvoroço. Dá 5 minutos, aquela criança que brigou com a outra está brincando de novo com ela. Já não tem mais nada no coração. Sobra para o adulto olhar e falar: rapaz, já perdoou, fez isso com ele agora, fez isso com ela agora, mas o coração é tão puro que voltou a brincar sem rancor nenhum, está lá se abraçando, brincando alegre um com o outro, sem pensar em nada. Que exemplo de vida! Aleluia. Então Jesus nos dá um exemplo que acontecera lá na época deles, há 2025 anos atrás, e que serve para mim e para a tua vida hoje, que serve para nós hoje. O perfil de humildade, de ações
humildade de sentimentos de uma criança é um exemplo de vida para aquele que quer entrar nos céus, para aquele que quer ter a eternidade do lado do Senhor, amém? Eles começam a indagar o Senhor, inclusive falando sobre perdão ou sobre pecado, sobre ofensas que um comete contra o outro, que um começa a relacionar-se com o outro. Pedro, em certa ocasião, olha para Jesus e fala: Senhor, quanto eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele me ofender por dia? Olha, Senhor, eu não sei não, mas 7 vezes está bom. No mínimo ele colocou no coração 7 vezes, está mais que o suficiente. Quem é que vai pisar na bola um com o outro 7 vezes? Ou quem é que vai ficar ofendendo o outro 7 vezes? A gente tem que ficar perdoando. Já é difícil, 7 vezes é um número extremamente alto. Jesus olha e fala assim: não 7, mas 70 vezes 7. Tradução: dá uma opção quase impossível de se acontecer, de uma pessoa ofender a ponto de tocar no coração do outro, a ponto de maltratar o outro 490 vezes por dia. Então é uma ação extremamente complicada. E não pense que nós estamos isolados dessa situação. Não pense que nós vivemos numa proteção, que nós não vivemos isso diariamente. Às vezes estamos no lugar errado, na hora errada. Às vezes nós estamos com os sentimentos bagunçados. Às vezes a pessoa que está convivendo, está ao nosso lado, também está com os pensamentos bagunçados, também está sensível por alguma situação que nós não conhecemos. E às vezes uma palavra errada, às vezes uma atitude errada, às vezes uma expressão errada pode levar a ofensa, pode levar a mágoa, pode levar a dor, pode ser encarada de uma forma errônea. Por pequenas coisas, aquela situação de se ficar marcada no coração pode criar uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura isola o homem da presença de Deus. Se não houver perdão, se não houver misericórdia, se não houver compaixão, se não se colocar no papel do outro, a pessoa não consegue de forma nenhuma libertar-se desse pecado, libertar-se dessa atitude de dor, libertar-se dessa situação que a marcou. Começa tão pequeno e às vezes se alastra de uma forma tão grande, cresce de uma forma tão grande. Quantos relatos nós conhecemos de família, em momentos de velório, em momentos de sepultamento, em momentos críticos da morte na família, que um olha para o outro e fala: morreu e eu não tive a oportunidade de falar, morreu e eu não pedi perdão, morreu e ele não me pediu perdão, ou ela não me pediu perdão. E qual foi o motivo da briga? Faz tantos anos que eu nem lembro. Faz tanto tempo, foi tantas décadas atrás, que o motivo eu nem lembro. Tradução: começou com uma coisa pequena, começou com uma simples palavra, começou às vezes com uma atitude que não teve intenção, mas aquilo cresceu no coração, não se confrontou, não levou a situação na hora para resolver. E Jesus nos ensina como uma criança. A criança não deixa crescer no coração. Aconteceu algo, dá 5 minutos, ela já esqueceu, está lá brincando, já perdoou, já está alegre um com o outro de novo. É por isso que o exemplo é tão simples e tão grandioso ao mesmo tempo. É tão simples e tão forte ao mesmo tempo. Aí vem quando Jesus olha e faz essa história, monta essa história. E essa história, nós temos que entender que no mundo espiritual, ela está abatendo muita gente. No mundo espiritual está sendo um dos maiores motivos para as pessoas se desviarem. Um dos maiores motivos para as pessoas levarem escândalos para a igreja. Um dos maiores motivos para apontamento, para fofoca, para disse-me-disse, para desmontar ministérios. Entenda, a falta de perdão, ela é como uma corrosão que começa em um pequeno estágio, mas em pouco tempo está levando ferrugem e destruição para tudo que é forte e resistente. Então entenda, Cristo monta essa parábola, conta essa história, e essa história tem relatos realmente que nos confrontam em pequenas ações. Ele começa, como o tema era o reino dos céus, como o tema era saber o que é eterno, como o tema era um tema de estar eternamente na presença de Deus. Ele monta um detalhe, essa história ela é relatada, e esse relato é expresso como o reino dos céus. E ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei.
que em sua cidade, em sua província, em meio do seu povo, decide abençoar e ajudar muitos, e lhe fazem empréstimos. E solicita, as pessoas que solicitam, ele faz empréstimos para abençoar, tendo renda, tendo condições, tendo posses. Ele decide abençoar todos que queiram levantar-se, que queiram mudar de vida, que queiram sair de uma situação difícil. E a história nos ensina que esse rei decide emprestar dinheiro para o seu povo, emprestar dinheiro para os necessitados, emprestar dinheiro para aqueles que estão tentando prosperar e crescer. Aleluia. Entenda que chega o momento do acerto de contas. Se nós pararmos para pensar, Deus nos formulou espiritualmente de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão esplêndida, que nós tínhamos que ser mais gratos, que nós tínhamos que pagar com mais obediência e fidelidade. Como assim, pastor? Que história é essa que Deus nos formou? Quer um exemplo? Tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, tudo que foi feito pelo Senhor, foi feito através da fala. A Bíblia fala que Ele criou todos os céus, todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas, todos os planetóides, todo o universo foi criado pelo poder da sua voz. A Bíblia fala que Ele criou tudo sobre a face da terra. Ele formou a separação de águas, terra seca, criou fauna e flora, criou animais que povoassem os céus, os mares, a terra. Ele criou tudo o que possamos entender como lar para os seres humanos. Mas quando chegou na sua obra-prima, quando chegou no seu maior feito, quando chegou a fazer o homem, Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não queria que fosse um vegetal, um ser aquático, ou ele não queria que fosse espécie de uma ave. Ele queria que os homens fossem feitos à sua imagem, à sua semelhança. Então nós vemos que nós já temos pontos positivos que outros não têm. E depois o ato de fazer não foi o ato de falar, mas foi o ato de pôr a mão na massa e caprichar com detalhes, fazer com carinho, com capricho, cada órgão, cada parte do nosso corpo, cada seleção da nossa mente, cada entender de nós foi tão grandioso, foi tão elaborado, foi tão bem feito, que Ele colocou o homem para reger e governar sobre tudo na face da terra. Se nós entendemos esse favor, esse empréstimo de vida, que foi o fôlego de vida soprado em nossas narinas da parte de Deus, aleluia, nós teríamos já o que pagar. Como pagar? Com gratidão, com obediência, com fidelidade, com amor, com dedicação. Nós já teríamos um débito para com o Senhor. Mas a Bíblia fala que no meio dessa situação aí, no meio dessa história aí, houve a seleção do pecado que entrou na face da terra através de um homem. Meu Deus. Através de um homem. Romanos capítulo 5, versículo 18. Louvado seja Deus. Vamos confirmar. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aleluia. Entenda, nós já estávamos devendo ao Senhor. Qual era a dívida, pastor? Pecado, ofensa, desobediência, infidelidade, iniquidade. Nós viemos de uma origem, de um DNA, de uma base genealógica forjada e formada no pecado. A origem do pecado de Adão reinou sobre todos. Os filhos entraram com homicídios, e daí em diante nós vemos que a destruição da humanidade estava selada, a condenação da humanidade estava marcada. Não tinha outro refúgio, não tinha outra seleção, a não ser quando Deus fala que enviou um só para justificar as nossas ofensas. Se pelo homem entrou o erro, por Cristo Jesus, por o outro entrou a justificação em Deus. Cristo nos tornou justificados aos olhos de Deus. Cristo nos tornou novamente unidos e filhos aos olhos de Deus. Então é esse perfil de misericórdia e de perdão que é a raiz, que é a origem, que é o núcleo da palavra de hoje.
Glória a Deus. Nós temos que entender que essa parábola do credor incompassível tem um lado espiritual. O lado espiritual é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não merecíamos, não tínhamos obra, méritos, não tinha nada que pudesse nos qualificar a sermos chamados filhos de Deus, a termos uma vida eterna ao lado do Senhor, entrar nos céus pelas portas, ter os nossos perdões, as nossas justificações, as nossas remissões, se não fosse através de Cristo Jesus. Agora responda, quem é que foi apto a dizer, eu já paguei, eu sou capaz, não precisava de Jesus? A morte na cruz do Calvário para mim não teve influência. Se a Bíblia nos ensina que ninguém chega ao Senhor se não for por Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entenda, esse rei que estava fazendo favores para a população, para o teu reino, para o teu povo, era o mesmo Deus que fez o favor em nossas vidas, o favor de vida, o favor de sermos servos, filhos de Deus. Glória a Deus. Mas o pecado nos destituiu disso. O pecado nos separou de Deus. E ele começa a expressar, ele começa a declarar que esse rei tomou a hora de receber, ele tomou a hora de fazer a aquisição, ele tomou a hora de cobrar as pessoas que deviam. Como assim? Ele emprestou, uma hora ele queria receber de volta. Ele emprestou, uma hora ele queria ser pago. E entenda, essa cobrança para nós espiritualmente não é outra a não ser o juízo de Deus. Não é outra a não ser o juízo final. Não é outra em dizer o juízo na presença do Senhor Jesus, que hoje é nosso advogado, mas um dia será o justo juiz. Teremos que dar satisfação das nossas vidas perante o tribunal de Cristo. Um dia o rei chama as pessoas que o devem. Chegou o momento de lhe pagar. Chegou a hora do acerto de contas. E a Bíblia fala que foi levado um homem à frente dele, e esse homem era um homem que devia para ele uma quantidade exorbitante, 10.000 talentos. Pastor, o tópico da dívida é alto, hein? O tópico da dívida é uma coisa incrível. Naquela época, impossível de se pagar. 10.000 talentos foi emprestado àquele homem. Se nós formos entender o que representa isso, um talento era como 35 quilos de ouro. Então 10.000 talentos, 35 toneladas de ouro foram emprestadas para aquele homem. E aí o pastor aqui curioso entrou na internet e foi pesquisar qual é a grama do ouro nos dias de hoje. Seria uma fortuna em bilhões que seria a dívida desse homem hoje. Milhões, bilhões, entenda, R$470 a grama do ouro no dia de hoje. É muito dinheiro. Se for multiplicar isso por 35 toneladas, é um valor impagável. É uma dívida impagável. Aquele homem é levado ao rei, aquela dívida tão gigante, tão exorbitante, praticamente impagável. O rei cobra, cadê a minha parte? O que eu lhe emprestei agora eu tomo satisfação. Aquele homem se prostra com reverência. Aquele homem se prostra com um certo receio e fala: rei, tem paciência comigo, seja generoso, que tudo eu vou te pagar. Meu Deus. O rei no íntimo do coração sabia que aquele homem não tinha como pagar. Mesmo assim aplicou a pena. Não tem como ele pagar, então seja vendido você, seja vendido os seus filhos, seja vendida a sua esposa, seja vendido as suas terras, a sua casa, todos os seus bens, para que seja paga a dívida. Aquele homem se redime e com reverência ele se prostra e fala: Senhor, tem compaixão, eu vou te pagar, tem paciência comigo. Talvez a ação de se humilhar, talvez a ação de se render com humildade, talvez a ação de se prostrar perante o Senhor. O dia de satisfação, irmãos, para nós espiritualmente é hoje, para nós espiritualmente é agora.
A cobrança, o tribunal, a satisfação pode ser dada no momento em que nós não temos como pagar. Nós temos que se prostrar agora e pedir clemência, pedir misericórdia, pedir perdão, porque não temos como pagar o sacrifício de Jesus, a não ser o aceitando como Senhor e Salvador, a não ser como tendo Ele como o único Senhor da sua vida, como crer nele como remidor, como autor e consumador da tua fé, como transformador, libertador, para que nós possamos se unir ao Senhor novamente. Aquele rei olha para ele, vê a atitude dele de estar no chão prostrado, vê a atitude de pedir generosidade, e a Bíblia fala que ele teve compaixão, íntima compaixão. Aquele rei podia falar para ele: só faz o seguinte, a sua dívida é muito alta, eu não vou perdoar não, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um prazo maior, vamos parcelar, dá uma entradinha, paga tanto por mês. Aquele rei poderia ter colocado aquele homem como escravo dele pelo resto da vida. Poderia ter colocado os filhos, a esposa como escravo. Poderia ter tomado todos os bens dele. Mas a Bíblia fala que aquele rei olhou e teve compaixão. Não só libertou ele, mas também perdoou ele. Aleluia. Quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele não só nos liberta, Ele nos perdoa. Glória a Deus. As nossas ações, as nossas obras do passado eram obras de filhos das trevas, guiados por demônios, andando segundo os nossos corações, os nossos pensamentos, satisfazendo a nossa carne, andando em desobediência, fazendo o que nós achamos que era melhor. Mas quando a grandíssima graça, o grandíssimo amor de Deus chegou para nós, nos envolveu de uma forma tão grande, que nos deu salvação por Cristo Jesus. A salvação era moeda paga. A salvação em Cristo Jesus foi o preço na cruz do Calvário. Está aqui. Se alguém cobrar, fala assim: não, o meu filho Jesus já os justificou, já morreu na cruz por ele, já não há condenação sobre a vida dele, já não há dívida sobre a vida dele. Jesus morreu no Calvário para que a dívida dele fosse paga. Não há nada que você possa acusar, não há nada que ninguém possa acusar. Satanás não pode lhe acusar se você andar na presença de Deus. Se você viver pelo Espírito, se você andar conforme a palavra. Aleluia. A Bíblia fala que aquele homem sai da presença do rei feliz e alegre. Glória a Deus. Sai da presença do rei se sentindo tão agraciado. Olha aí. 10.000 talentos no mínimo na mente dele. Nossa, essa dívida eu não teria condições de pagar, mas o rei teve misericórdia e me perdoou. E ao encontrar, saindo da presença do rei, saindo do palácio, saindo daquela situação, ele encontra com um conservo, com um empregado dele, com um conhecido dele, que em vez de estar devendo 10.000 talentos, estava devendo 100 dinheiros, ou 100 denários. Entenda, o valor de 100 denários era como 100 dias de trabalho braçal. O valor era bem pequeno. Em comparação com o que ele devia, era insignificante. Com comparação que a dívida dele eterna era tão grande, o que ele tinha que fazer com o próximo, que estava devendo tão pouco para ele, era no mínimo agir da mesma ação. Acabei de ser perdoado de uma dívida tão monstruosa, tão gigantesca. A sua pequena dívida comigo eu vou deixar para lá. Como o rei teve compaixão comigo, me perdoou, me salvou, me libertou, me transformou, me deu a segunda chance, colocou no meu coração paz, me sinto feliz, sou um novo homem, não tenho mais o peso da dívida nas minhas costas, eu vou agir com você da mesma forma. Você está me devendo 100 denários, é pouco, vamos fazer o seguinte, não precisa pagar não. Não precisa pagar não. A consideração, o respeito que eu tenho com você vai ser da mesma forma que o rei teve comigo. Ele moveu de compaixão comigo, eu quero agir da mesma forma com você, com esse amor, com essa misericórdia, com essa compaixão. Mas não foi essa a atitude. E nós se levarmos para o mundo espiritual, nós temos que entender da mesma forma. Será que, glória a Deus, quando as pessoas nos ofendem, quando as pessoas nos entristecem,
quando as pessoas nos machucam, nos ofendem, sabe, que gera no teu coração aquela dor. Que Jesus falou para Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus falou para Pedro, olha, não importa a situação, porque o rei não viu nenhum tipo de obstáculo para agir de misericórdia, de compaixão com você e te perdoar. Então, se você foi perdoado, não importa o quanto te firam, não deixa acumular isso, não deixa pernoitar isso na sua vida, não deixa passar de uma hora para outra. Vai e se confronte, busque o acerto. Se está te ofendendo, te machucando, em vez de você esperar o perdão, vá à pessoa e peça perdão para a pessoa. Ah, pastor, mas não é justo. Não é justo o que Jesus fez por nós. E o que não é justo foi justificado por amor. Então, se não é justo nós sermos perdoados e nós não perdoar, entenda, será que aos olhos de Deus vai ter justiça na sua atitude? A Bíblia fala que ele tenta sufocar a pessoa que o devia. Enforcar. Gruda no pescoço. Você vai me pagar. E ele fala, não tenho. Ter generosidade comigo. Tenha paciência aqui, eu vou te pagar. Foram as mesmas palavras, foi a mesma atitude. Se dobrou no joelho do chão com as mesmas formas. Ele poderia ter raciocinado, eu acabei de receber o perdão, acabei de estar na posição que ele estava, suplicando misericórdia, e o rei me perdoou as minhas dívidas, me libertou, não houve nenhum tipo de repercussão. Os meus filhos, a minha esposa, os meus bens estão todos salvos. Ele agiu em minha vida com misericórdia. Mas a Bíblia fala que ele não agiu dessa forma. Encerrou ele na cadeia. Mandou prender ele. Vai ficar preso até me pagar. Sabe que essa atitude é uma atitude demoníaca. É uma atitude maligna, criada nas trevas. Mas pastor, por que está falando isso? Porque muitos que se dizem estar na luz estão com as trevas no coração. Muitos que se dizem filhos de Deus, que estão na igreja congregando, com cargos, com carteirinhas, há anos, líderes, responsáveis, membros, não estão falando um com o outro dentro da igreja. Muitos que se dizem homens e mulheres de Deus, não estão falando com os seus cônjuges dentro de casa, com os seus filhos dentro de casa. Muitos que estão dizendo que são santos na presença de Deus, estão sendo justificados, santificados. É uma guerra de orgulho que dentro do coração diz, eu tenho razão, não vou me rebaixar. Que dentro da igreja estão vivendo uma coisa, lá na empresa, lá na escola, lá na rua, com os vizinhos, com a sua vida oculta. Não estão querendo usar de misericórdia e de compaixão. Entenda, existe uma ação, existe uma atitude que nós temos que viver, que nós temos que entender, que o que sela o homem, o que guarda o homem, o que sela o homem sobre o amor de Deus é o perdão. Sobre o amor de Deus é verdadeiramente perdoar, ter compaixão. Aquele homem não entendeu isso, não tinha o selo de Cristo, não tinha o selo de Deus sobre a vida, que é a misericórdia, não viveu isso. E entenda, quando essa história chegou ao ouvido do rei, porque eu vou explicar uma coisa, entenda, que o diabo, ele é o primeiro a te incentivar. Ele te magoou, ela te magoou, você tem razão, não era para passar por isso, não perdoa não, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Quando ele é o primeiro a alimentar esse sentimento da falta de perdão no coração. Mas ele é o primeiro também, quando a casa cai, é o primeiro a te acusar, é o primeiro a te apontar, é o primeiro a te denunciar. Ele não te cobre, ele não te favorece. Repara que aquele homem lançou, aquele que devia 100 denários para ele, lançou na prisão, não agiu de misericórdia. Mas houve aqueles que viram e foram entregar ao Senhor. Tradução: há pessoas que ainda têm relacionamento com o Senhor em oração, têm intimidade com Deus Pai em oração, tem o intercessor Jesus Cristo que pode, com os joelhos no chão, clamar ao Senhor por misericórdia.
clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, entenda. O caráter de Deus é verdade, é justiça e amor. É verdade. O mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que gosta da verdade, não admite, não tolera mentira. E é o mesmo Deus que ama a justiça. Aleluia. O que é injusto, o que faz errado, não pensa que vai agradar, ou que vai passar desapercebido aos olhos de Deus no dia do juízo final. Aqueles mesmos foram lá e falaram ao rei: olha lá, rei, lançou na prisão. Mas quem? Lançou na prisão que devia só 100 denários. Mas quem foi a pessoa? Tal pessoa não, acabei de perdoar ela 10.000 talentos e ela está lançando por 100 denários. Eu chamo ele para cá. Eu imagino os soldados indo buscar esse homem. Não há mais justificativa no dia do acerto final. Não há mais misericórdia no dia do acerto de contas. Não adianta na presença de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque a Bíblia nos ensina que é ordenado por Deus a morte, após a morte, sexo e juízo de Deus. No dia do juízo de Deus, depois da morte, na presença do tribunal de Cristo, não haverá mais nenhum tipo de compaixão e perdão, a não ser justiça e verdade. Eita, Jesus, é forte. Aquele homem que não teve misericórdia, a Bíblia não fala que ele se lastimou, que ele questionou, que ele se arrependeu. A Bíblia fala que só houve a sentença. Meu Deus. Só houve o confronto. Olha aí. Eu agi de misericórdia com você. Eu te perdoei. Por que você não pode perdoar? A ação do meu perdão foi permitir que meu filho, Jesus Cristo, meu único filho a quem amo, fosse feito carne. Vivesse na face da terra, sentisse o que você sentiu. Olha aí. Todas as ofensas, todas as perseguições, todas as necessidades, fome, doença, perseguição, tudo que você sofreu, ele também sofreu. Meu pai. Mas ele venceu o mundo, ele não pecou, conviveu com pecadores e não se deixou influenciar, pelo contrário, ele influenciou com o amor, com a verdade, com a justiça. A vida deles mudaram. Você foi feito para ser canal de bênção, você tinha um grande exemplo, um grande testemunho. Eu te perdoei de 10.000 talentos. Você poderia testemunhar a misericórdia do rei, você poderia falar do Deus testemunho, para que as pessoas tivessem um coração quebrantado, mudassem e se achegassem ao Senhor. Quando muitos que foram alcançados por Jesus estão perdendo a salvação por falta de perdão ao próximo, por pequenas coisas. Meu Deus, é forte. Jesus. O rei olha para ele e o indaga. Meu Glória a Deus. Versículo 33 do capítulo 18 de Mateus: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Olha aí. E indignado o Senhor entregou aos atormentadores, Meu Deus. até que se pagasse tudo o que devia. Olha aí. Eu fico pensando numa ação de prisão, Meu pai. numa sentença de prisão. Às vezes a gente vê aqueles vídeos norte-americanos das sentenças das pessoas que foram sentenciadas a 30 anos, 40, 50 anos de prisão, a prisão perpétua, ou até a pena de morte. Nós vemos o semblante das pessoas que recebem a sentença. As pessoas decaem no semblante na hora. As pessoas, sabe, na hora o choro, a tristeza domina, sabe, o coração da pessoa fica destruído ao ouvir uma sentença humana. Meu Deus. Se a prisão por anos numa cela deve ser difícil, ou a prisão perpétua numa cela deve ser difícil, eu fico imaginando a condenação eterna. Como deve ser ouvir que será condenado, entregue na mão de atormentadores pela eternidade, só porque não honrou a misericórdia, a compaixão que recebeu. A verdade é que ele não honrou a Deus, porque ele não usou de misericórdia, compaixão em perdoar. Pastor, mas você não sabe o que ele me fez, você não sabe o que ela me fez, mas e o que Jesus te fez?
amor do Deus Pai, que vendo o seu filho tomar pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinho na cabeça, ser chicoteado, carregar a cruz, quantos pontapés, socos, quanto tapa, quanta ofensa, quanta humilhação, quanta cusparada no rosto, quanto aquela ação de crucificação pesou a Jesus. Meu pai. Quer dizer que você é sempre vítima, não pode usar de misericórdia, está sempre com a razão, não pode ter compaixão, você está sempre certo. Espiritualmente é uma luta tão grande para que as pessoas se acertem para com Deus, que não dá para se explicar. Meu Deus. Olha, se você está na presença de Deus, é tão importante você ter perdão com os outros, comunhão com os outros, amar os outros, ser verdadeiros com os outros, que a Bíblia fala que até uma oferta que você for dar no altar, se você não tiver perdoado, tiver em desacordo com o seu irmão, manda se acertar primeiro. Meu Deus, é forte. Deus não recebe nada que tem no seu coração, que tem de boa intenção das suas atitudes, se você não sabe o que é amar e perdoar. Meu Deus. Ele termina o versículo, estamos encerrando. Meu pai. Louvado seja Deus. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração, se de todo o coração, se com toda a verdade do coração, não perdoares aos seus irmãos as suas ofensas. Meu Deus. Sabe que em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, e eu encerro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Se você foi perdoado, você é filho de Deus, está revestido como eleito de Deus. Viva como filho de Deus, viva como filho da luz. E se alguém te deve algo, tem alguma queixa contra alguém, lembra do sacrifício de Jesus e haja da mesma forma, perdoe. Glória a Deus. Jesus te ama. Amém, Jesus. E eu sei que às vezes nos põe em situações difíceis, né? O livro de Oséias, capítulo 3, nos mostra alguma situação difícil. E essas situações nos lembra a noiva do Cordeiro, nos lembra a Israel do Senhor. Aleluia. Oséias se apaixona por uma mulher que era prostituta. Se apaixona por uma mulher que adulterava. Ele ama essa mulher o trai, o defama. E aí Deus olha para ele e fala para ele assim: Oséias, vai lá agora. Glória a Deus. Ela te traiu, te ofendeu, te magoou, te entristeceu, te afamou, te abandonou. Mas volta para lá, perdoa ela. Abraça ela. Toma ela por esposa. Ela é mãe dos seus filhos. Seja feliz com ela. Meu Deus. Porque da mesma forma que você sofre por uma mulher que não tem honra, eu sofro pelo meu povo. Olha aí. Que adultera com outros deuses. Meu Deus. Que se prostra, que se oferece a outros deuses. Que oferece holocaustos e sacrifícios a Baalins. Que cultua Baal. Meu Deus. Que se oferece a outros deuses, outras entidades. E mesmo assim, quando eles pedem socorro e ajuda, eu perdoo. Eu abraço. Eu apago as transgressões. Aleluia. Eu uso de misericórdia. Glória a Deus. Olha só, nós somos povo de Deus. Não somos dignos com as nossas obras de nada, se não for a graça e a misericórdia de Deus. É verdade. Não se ponha como maior, melhor, mais importante, cheio de razão. Viva a verdade, a justiça e o amor. Se não for pela verdade, a justiça e o amor, se não tiver o perdão no teu coração, a misericórdia no teu coração, se você não praticar essa palavra, no dia do acerto de contas vai lhe pesar. Meu Deus. Glória a Deus. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida, Amém. porque Ele conhece o teu coração. Aleluia. Perdoe de todo o teu coração,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus.